Há quase 3 anos eu me afastei das redes sociais e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram. E antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro que eu não estou aqui para convencer ninguém a fazer o mesmo. Apenas compartilhando com vocês algo que mudou um pouquinho a minha vida, que fez eu enxergar a vida de uma forma um pouco diferente. Não sei se vocês lembram, eu acredito que os jovens não vão lembrar muito disso. Antigamente nós fazíamos as fotos, levávamos um filme para revelar, pegávamos essas fotos e colocávamos nos álbuns de fotografia. E só quem tinha acesso a essas fotos eram os amigos, os familiares, as pessoas mais próximas. A nossa vida não era tão exposta como hoje. Hoje em dia nós tiramos fotos desde a hora que acordamos, fazemos vídeos, fazemos stories, postamos o que comemos, o que vestimos, onde vamos e muitas vezes até mesmo em tempo real. E eu não vejo nada de errado com isso. Eu não vejo problema nenhum nisso. O único problema é que quando nós passamos o dia inteiro consumindo conteúdos de recortes da vida real, sim, recortes. Porque quando nós estamos olhando uma pessoa, por exemplo, num café, tomando um cappuccino, ou tomando um chopp, ou numa festa, nós estamos vendo o recorte daquela vida, nós estamos vendo somente aquele momento. A gente não sabe, por exemplo, se por trás daquele café, na hora que a pessoa fez aquela foto daquele café, se momentos antes ela perdeu o emprego, se ela está com problema em casa. A gente não sabe sequer se ela saiu de alguma consulta médica e recebeu uma notícia não tão boa. Então, nós olhamos aquela foto e pensamos, nossa, que vida legal. Queria ter uma vida dessa. E eu não estou falando na questão de inveja, pelo contrário. A gente fica muito feliz quando vê alguém progredindo, quando vê alguém crescendo, quando vê alguém conquistando as coisas. Mas aí entra uma coisa muito perigosa que eu chamo de comparação injusta. Porque quando você vê aquela vida perfeita, aquele recorte de uma vida onde que parece que só tem momentos agradáveis, você para de enxergar os momentos bons ou perfeitos da sua vida e começa a enxergar aquilo que está faltando. Vou dar um exemplo meu mesmo. Eu sonho em ter uma casa de uma forma, em tal lugar. Na medida que você consome esses recortes da vida perfeita o tempo todo, você começa a esquecer aquilo que já melhorou na sua vida e passa a focar naquela casa que você sonha e que você ainda não conquistou, mas vai conquistar. Eu creio dessa forma. Por exemplo, eu morava num cômodo de 12 metros quadrados durante 16 anos. Gente, tinha muita goteira. Hoje eu moro na minha casa própria. A casa não está concluída, não está do jeito que eu sonho e nem tampouco está no lugar em que eu desejo terminar a minha vida. Mas eu estou muito, muito melhor do que eu estava. Mas a rede social fazia parecer essa coisa que é maravilhosa na minha vida ser pequena. Porque quando você vê uma influência, uma pessoa milionária, conquistando tudo aquilo que ela sonhou e que a gente nem sabe se é verdade, a maioria sim, mas a gente sabe que muitas vezes nem é verdade aquilo tudo. Ou até é, mas aquilo não preenche o vazio da pessoa, não deixa a pessoa feliz. Não estou dizendo de forma alguma que as pessoas estão representando o tempo todo ou que estão fingindo uma felicidade que não existe. Não, pelo contrário. Eu acredito sim que dinheiro traz felicidade. Acredito. Se não traz, manda buscar, né? Pelo menos momentos felizes o dinheiro traz.
Só que quando você fica vendo o dia inteiro passar na sua tela, do seu celular, aquela vida perfeita, aquele casamento maravilhoso, aquela pele maravilhosa, aquele cabelo sem nenhum frizz, você pensa, nossa, eu não estou bonita o suficiente. Meu casamento é uma porcaria. A minha mulher não chega nem aos pés da mulher do fulano. Ou o meu marido não chega aos pés do marido da fulana. Porque nós começamos a nos boicotar, a trazer para a nossa vida uma infelicidade que talvez nem exista. É como se o tempo todo o nosso copo estivesse quase vazio e o copo do outro quase cheio. Quando eu resolvi sair das redes sociais, não só porque eu não fazia muito mais sentido aquilo ali para mim, né? Eu não tinha nada para mostrar, nada para postar, e como eu falei, antigamente a gente vivia sem mostrar a nossa vida e éramos felizes. Então eu não preciso hoje ficar expondo o tempo inteiro a minha vida. O café que eu estou tomando, os amigos que eu estou saindo junto, as viagens. Lógico, é legal, a gente trocou, né? A gente substituiu o álbum de fotografia pelas redes sociais. E eu não vejo problema nisso. O problema é a gente achar que deve alcançar aquele mesmo padrão de vida, de felicidade, de beleza. Muitas vezes inalcançável. Ninguém acorda com cabelo bonito. Ninguém tem a pele tão perfeita assim. Na maioria das vezes, ou ela está usando filtro, ou ela tem dinheiro para poder fazer um tratamento. Então eu não posso ficar infeliz por estar com a minha pele mais ou menos, ou o meu cabelo mais ou menos, comparando ele com alguém que tem condições de trazer, né, um tratamento de qualidade, um produto de qualidade. Eu não posso comparar a minha vida, que dentro das minhas condições é de um jeito, com aquela que está no padrão lá em cima, que para mim, nesse momento, é inalcançável. Não estou dizendo que você deva desistir de querer tudo aquilo que você sonhou, não é isso. Mas aprender a sonhar alto e ao mesmo tempo ser grato pelas pequenas coisas da nossa vida. Eu saí da rede social. Naquela fase, naquele momento, naquela época, eu estava passando por problemas emocionais complicados, que me derrubaram. Já falei isso em outros vídeos, né, sobre... Aliás, eu acho que esse assunto a fundo eu não entrei. Talvez entre algum vídeo mais pra frente. Mas eu estava realmente me sentindo no fundo do poço. Eu não tinha vontade de fazer nada. E a rede social só vinha mostrar o lado ruim da minha vida, o que me afundava cada vez mais para o fundo do poço. E quando eu saí, a minha vida não mudou. Eu não estou trabalhando com o emprego dos meus sonhos. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, sequer estou trabalhando para alguém. Estou aqui mais uma vez me reinventando, gravando meus vídeos, na esperança de um dia viver disso aqui. Mas a vida não ficou perfeita. Os relacionamentos não mudaram, as amizades são as mesmas, a vida financeira também não mudou, nada mudou com a minha saída do Instagram e do Facebook. Mas aquele copo que na minha cabeça estava sempre vazio, hoje o mesmo copo com o mesmo conteúdo eu enxergo como quase cheio. Consegue entender? Hoje você olha a sua vida comparando a uma vida que está aqui em cima, que a gente nem sabe se é tudo aquilo. São recortes. Não compare a sua vida com
recortes da vida das pessoas. E quando você se afasta disso tudo, você para de se comparar, você vê coisas boas na sua vida. Por exemplo, algumas mulheres ficam tristes porque sonham em ter um relacionamento. Outras dariam a vida para ter a sua vida, a sua liberdade. Não é assim? Não precisa entrar aqui em detalhes. Se a gente ligar o jornal todo dia, a gente vai ver como anda a vida da maioria das mulheres. E a gente está sozinha hoje? Será que é tão ruim assim? Não estou querendo dizer que você não deva sonhar, mas não deva sofrer por isso. A gente não sabe como seria a nossa vida se tudo aquilo que a gente acha que está faltando estivesse na nossa vida. Entende? A gente não sabe. Torna a dizer. Observe mais aquilo que você tem. E deixe um pouquinho de lado as comparações. Deixe de focar naquilo que está faltando. E foque naquilo que você tem. Seja grato, como eu sempre digo. E aí? Deixa aqui nos comentários o que você acha disso. Você também saiu das redes sociais? Sentiu alguma diferença na sua vida depois que você saiu? O que mudou? Nada? Alguma coisa? E quando eu falo mudar, eu não estou falando mudar externamente, eu estou falando mudar aqui dentro. Não é mesmo? Não estou querendo dizer que eu sou aquela pessoa que anda o tempo todo de cabeça, sabe, alegre, feliz, grata. Não, eu também sou humana, eu também sou como todos vocês, eu também tenho sonhos. E às vezes vem aquela coisa, sabe, de tristeza e você chora. Ontem mesmo eu estava aqui chorando o dia inteiro e depois eu parei e falei assim, não, que isso? Que chorar o quê? As coisas ainda não deram certo, mas ainda não é o fim e vão dar certo. Porque enquanto a gente tem saúde, enquanto a gente tem vida, a gente tem que pensar positivo. E é essa a reflexão que eu queria compartilhar com vocês hoje. Até o próximo vídeo.